Bom dia a todos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, salientando que a presente sessão está ocorrendo de forma remota, por conta das medidas de segurança sanitárias adequadas para evitar a propagação da Covid-19. Cumprimento a todos os vereadores mirins e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Cumprimento e saliento a participação nesta sessão do vereador mirim suplente Felipe Teixeira da Silva, da Escola Básica Municipal Professor Friedrich Korkmelmaier. A presença dos vereadores mirins a esta sessão remota constará na ata da sessão. Solicita ao vereador mirim Ademir Klepak Júnior para que faça o momento bíblico. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Solicita a vereadora mirim Isabelle Thaís Birkenbrock para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação da criança ou adolescente. Farei a leitura da ata da primeira sessão ordinária da legislatura 2021. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2021, às 15 horas, presente no plenário da Câmara Municipal de Blumenau, apenas a presidente mirim Laura Leite da Silva, reuniram-se remotamente os vereadores mirins para a primeira sessão ordinária do ano. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes apenas os vereadores mirins Wellington, Gabriel e Graziele, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, o vereador mirim Vinícius de Sena fez a leitura do momento bíblico, e em seguida a vereadora mirim Brenda Espe fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A presidente fez a leitura da ata da segunda sessão ordinária da legislatura 2020, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fez uso da tribuna a vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereadora Silmara Miguel. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a presente sessão ordinária, deixando de convocar os senhores vereadores mirins enquanto aguarda o posicionamento da presidência da Câmara Municipal de Blumenau, quanto à realização das próximas sessões, por conta da pandemia de coronavírus. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificou a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Marcela. Convido neste momento o vereador mirim suplente Felipe Teixeira da Silva, da Escola Básica Municipal Professor Friedrich Korkmelmaier, para que utilize o momento da tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa presidenta da Câmara, mirim Laura Leite da Silva, em seu nome e as demais integrantes da mesa diretora, aos que nos acompanham pela TVL e aos demais vereadores mirins aqui presentes. A todos um bom dia. Hoje, dia 22 de março de 2021, venho discursar sobre a necessidade de ficarmos atentos quanto à nossa segurança. Antes, quero ressaltar que minha ideia não é causar medo, e sim alertar aos que me ouvem sobre os perigos que podemos correr a qualquer momento. Assassinato é o ato ilegal de tirar a vida de outro ser humano sem justificativa ou desculpa legal válida, especialmente a morte ilegal de outro humano com malícia premeditada. No ano de 2020, cerca de 43.892 assassinatos foram registrados. Trago-lhes alguns casos no Brasil e no mundo afora.
Já sentiu receio na hora de dormir onde saiu de casa? Aquela necessidade de verificar se tudo está bem trancado e se não há ninguém além de você e sua família em casa. Não? Bom, está na hora de começar. Há um caso de uma mulher brasileira que se mudou para os Estados Unidos sozinha, morando em um apartamento de Nova York. Até o momento, as coisas estavam exatamente como deveriam estar, normais. A mulher teria recebido a ligação de um amigo, pediu a ela para que o rapaz homossexual residisse com ela por um tempo. De fato, ela recusou. Ninguém quer ter em sua casa um completo estranho, independentemente dos gostos. Depois de um tempo, ela permitiu que o rapaz morasse por um tempo com ela. Ele dormia no chão do quarto, enquanto ela dormia na cama. Nada de estranho teria acontecido até o exato momento, em que, de repente, a mulher é acordada pelo rapaz desesperado pedindo a ela para que saíssem e comessem. Era por volta das 2 da manhã. Ela disse não estar com fome e ele insiste. No momento em que os dois saem de casa, o rapaz então diz à mulher que teria visto a cabeça de um desconhecido embaixo da cama. Claramente a mulher ficou curiosa, confusa. Os dois então chamaram a polícia e de dentro do apartamento dela, um homem totalmente estranho saiu algemado. Perplexa com a situação, ela questionava o que havia ocorrido. Debaixo de sua cama havia um buraco. Buraco esse onde o desconhecido se escondia. Guardava também um caderno de anotações, com os horários de tudo o que a mulher fazia, e tendo como plano final assassiná-la. É assustador saber que alguém poderia passar por algo assim, sem nem ao menos ter desconfiado. Ela saía de casa, dormia, tomava banho, tudo com a inocência de acreditar que estava segura. Outra história real é de um garoto do Nordeste do Brasil, que sofria de dores agudas por todo o corpo. Foi descoberto que o ex-padrasto dele, junto a mais 2 mulheres, teriam dopado o garoto, e inserido nele 31 agulhas, relacionado a cultos religiosos. Ele teve que passar por 3 cirurgias, e ainda hoje vive com 4 delas dentro de seu corpo, mas em estado saudável. Um assassino em série, um serial killer, é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico, que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura, como por exemplo, coleta de pele das vítimas. O Brasil tem seu próprio serial killer. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, foi condenado no Brasil a mais de 400 anos de cadeia. Hoje ele está solto devido à lei número 13.964, que na época tinha pena máxima de 30 anos. Pedrinho teria matado cerca de 71 pessoas, porém alega matar mais de 100. O caso de Pedrinho é muito mais longo e complexo. É de suma importância não tirarmos conclusões precipitadas. Há diversos documentários que explicam sobre o caso, inclusive uma biografia escrita por Pedrinho. Os casos apresentados hoje mostram que nem sempre estamos seguros dentro de nossas próprias casas, que nossas crianças, inclusive nós mesmos, não estamos seguros nem nas mãos de quem conhecemos. Mostram principalmente que uma pessoa totalmente desconhecida foi responsável pela sua morte de mais de uma dezena de pessoas. Vivemos em sociedade e, como sociedade, devemos nos amar. Mas isso não significa que podemos confiar em qualquer um que aparece em nossas vidas. É preciso ter cuidado. Até as mais belas rosas possuem espinhos. Cuidem do próximo, mas principalmente cuidem de vocês mesmos. Cuidem de seus filhos e irmãos. As regras existem para nos proteger. Se nós seguirmos, não é apenas o sistema que é quebrado, mas todos nós. Viva cada momento como se fosse o último. Antes de sair de casa, feche as portas e as janelas. Evite deixar menores de idade sozinhos em casa e principalmente com estranhos. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Finalizo esse discurso desejando a todos muita saúde nesse tempo de pandemia. Uma boa semana e com a frase: a experiência ensina-nos a desconfiar de tudo, e muito especialmente de nós mesmos próprios. Condessa Dash. Agradecemos ao vereador mirim suplente Felipe pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenha outro compromisso, sinta-se à vontade.
Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa diretora, Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos tenham um bom dia. Estava vendo ontem no jornal, onde estava falando sobre desemprego e achei um bom tema para abordar aqui. No Brasil, temos 14,1 milhões de pessoas desempregadas no país. E a cada dia esse número vai aumentando mais e mais. Com a chegada desse novo vírus, a parte do desemprego piorou muito. Claro, não só a parte do desemprego, a economia, a educação, saúde também foram afetadas. Mas vemos que o desemprego é um problema que viemos enfrentando até hoje. Muitos pais de família não têm o que comer, pois não têm o tanto de dinheiro que precisam para ter uma vida estável. Não podemos deixar de falar que muitas pessoas não têm emprego por conta da discriminação que ainda existe na nossa sociedade. Mulheres, negros, pessoas com algum tipo de transtorno ou síndrome têm dificuldades para conseguir um bom trabalho e ajudar a sua família com as rendas. Levando para a parte psicológica, o desemprego pode gerar estresse, insegurança, desamparo e a sensação de incompetência, afetando, claro, a parte financeira do indivíduo, o que pode levar à tristeza e causar uma depressão. Obrigada pela atenção, a todos um bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, bom dia. O mundo encontra-se em meio a uma pandemia. Não diferentemente, nós blumenauenses estamos perplexos diante da proporção que ele vem tomando. Diariamente somos bombardeados com notícias e informações em telejornais, rádios, mídias digitais sobre o Covid-19. Dentre as várias notícias que circulam, frequentemente um tema abordado é o transporte coletivo em nossa cidade, em especial nesse período de enfrentamento ao vírus. Se acentuam as discussões em torno desse assunto. Como integrante da sociedade e usuário do transporte coletivo, me senti na necessidade de busca de maior esclarecimento sobre o assunto. O transporte de pessoas, produtos e objetos é uma necessidade encontrada desde os primeiros seres humanos, que se deslocavam de um lado para o outro e precisavam levar consigo seus pertences. Essa realidade nos dias atuais não mudou muito. Tal necessidade fez com que, ao passar do tempo, os seres humanos se preocupassem cada vez mais com os meios de transporte e a importância que o mesmo tinha para eles. Procurando então realizar melhorias que foram possíveis principalmente devido às transformações que ocorreram com a modernização. O transporte público foi criado com o objetivo de atender toda a sociedade, para se deslocarem de um ponto ao outro ou até mesmo de região a região. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, determina que o transporte coletivo de pessoas, chamado transporte de passageiros, é de responsabilidade dos municípios. Artigo 30, competente aos municípios. 5º. Organizar e prestar diariamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. O transporte coletivo tem grande importância no que se refere à mobilidade urbana e questões ambientais. Quando a mobilidade urbana, os coletivos colaboram para o desenvolvimento das cidades, a ocupar menos espaço nas vias e transportar mais passageiros. Esses fatores, consequentemente, contribuem para a redução dos níveis de congestionamento no trânsito. Tratando-se dos impactos ambientais, em um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi constado que o transporte público polui 19 vezes menos do que as motocicletas e 8 vezes menos do que os carros. Diante do resultado, optar por esse meio de deslocamento favorece a diminuição de gases poluentes na atmosfera e auxilia na redução de níveis de doenças respiratórias. Todavia, desenvolver e manter sistemas de transporte públicos eficientes, seguros e acessíveis a toda a população é um desafio enfrentado em qualquer cidade. O aumento populacional, expansão urbana sem planejamento adequado e a demanda por alternativa de locomoções ambientais sustentáveis torna a equação ainda mais complexa. Porém, o futuro deve pertencer ao transporte público de qualidade e acessível a todos. Para que isso aconteça, será necessária uma mudança de mentalidade, a aceleração na realização de obras que privilegiam o uso do transporte coletivo.
como meio de deslocamento, maior atenção da administração pública e que o uso dos carros particulares sejam secundarizados. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Brenda Espe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Hoje irei falar sobre o coronavírus. Apesar de ser um assunto recorrente nas últimas sessões, nosso dever como vereadores mirins falar dos problemas que cercam a nossa comunidade. Até o dia 15 de março foram registrados 11.519.609 casos, e deles 10.111.954 casos recuperados e 279.286 mortes. Isso não são números, são pessoas. Enquanto a cada dígito somado, mais o risco de você ser o próximo. Agora surgiram novas variantes desse vírus, e essas mutações fazem com que essa variante seja 43% mais transmissível e 64% mais letal. Mas o que isso está causando? A morte não somente de pessoas com idade elevada ou imunidade baixa, mas também como muitos jovens estão morrendo. E agora os que mais estão ocupando as UTIs têm entre 20 e 40 anos. Isso só aumenta porque muitos jovens estão aglomerando. Não basta ter consciência deste fato. Você tem que tomar atitudes. E essas atitudes podem ser tão fáceis e tão simples quanto lavar as mãos, colocar a máscara e, se possível, evitar ao máximo sair de casa. Eu sei muito bem que todo mundo já ouviu falar disso. Mas então por que está piorando? Pelo fato de que quando os casos abaixaram, as medidas preventivas diminuíram. Então as pessoas relaxaram e não colocaram em prática as medidas básicas para o não contágio. E agora estamos pagando com vidas. Vidas perdidas, não são números. São vidas que poderiam estar sendo vividas se não fosse pelo descuido. E o maior ato de amor é cuidar de você para você poder cuidar dos outros. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, gostaria de cumprimentar a nossa presidente Mirim, Laura Leite da Silva, as demais que compõem a mesa diretora, meus amigos aqui presentes virtualmente e a quem nos assiste pela TVL. Amazônia 1. Amazônia 1, como foi batizado, é um satélite que foi criado com o objetivo de fiscalização de áreas florestadas, inclusive a própria Amazônia. Ele deverá gerar imagens da Terra inteira a cada 5 dias. Essas imagens vão ser transmitidas pelo DETER, sistema coordenado pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o qual acompanha o desmatamento em tempo real. As informações do DETER são enviadas diretamente para o IBAMA. Esse satélite foi criado 100% por brasileiros. Os testes, montagens e integração foram feitos no Laboratório de Integração e Testes LIT, situado no INPE, em São José dos Campos, São Paulo. Foram 13 anos de desenvolvimento até chegar ao lançamento. O artefato pesa 640 quilos e tem 2,5 metros de altura. Com esse satélite criado e lançado, o Brasil entra para o grupo dos 20 países capazes de criar um satélite. O lançamento do Amazônia 1 ocorreu com sucesso a 1h54 da manhã, horário de Brasília, e em 17 minutos estava em órbita, 752 quilômetros acima da superfície da Terra, do dia 28 de fevereiro de 2021. Esse lançamento ocorreu no Centro Espacial da Índia, um fato interessante e que muitos brasileiros vêm se perguntando é o motivo pelo qual nosso satélite não foi lançado a partir do próprio Brasil, já que é 100% brasileiro. No Brasil, temos a base de lançamento Alcântara, situada no Maranhão. O satélite não foi lançado de lá porque não temos um foguete grande o suficiente para levar o satélite à órbita. Alcântara também não tem uma base com dimensões e estruturas adequadas para lançar o porte que tem o Amazônia 1. O Amazônia 1 é um projeto da missão Amazônia, a qual pretende lançar mais 2 satélites, o Amazônia 1B e o Amazônia 2. Embora ainda não tenha nenhuma data específica. Além de prover uma maior frequência de imagens, nosso satélite dará mais autonomia tecnológica ao Brasil, que não dependerá tecnologicamente tanto de outros países.
Em face dessas notícias, podemos constatar que o Brasil tem alta capacidade de criatividade e potencial para a tecnologia de ponta. Com isso, é necessário e mais do que urgente que se aumentem os investimentos de pesquisas científicas, a fim que nosso país se desenvolva ainda mais e alcance um merecido lugar de destaque em produção tecnológica no mundo. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweg. Dispõe de 5 minutos. Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e também os espectadores que estão assistindo pela TV. Covid-19. Todos aqui conhecem essa palavra, um vírus que está contaminando o mundo. Bom, estudos dizem que tudo isso se iniciou na China, mais especificamente em Wuhan, em dezembro de 2019. Especialistas afirmam que após uma pessoa ingerir carne de morcego, ela ficou muito doente. Mas nenhum profissional da saúde sabia que doença era aquela. Passou mais alguns dias e mais pessoas começaram a se contaminar. O governo já estava preocupado, pois muito rapidamente a doença se espalhou pelo país. No começo, o governo chinês achou que era uma epidemia e que poderia ser controlada. Por isso, realizaram um lockdown. Mas eles estavam errados. Em cerca de 2 semanas, o vírus já estava fora do país. Mas somente em 9 de janeiro de 2020, os especialistas identificaram o vírus e o nomearam como coronavírus ou Covid-19. Dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil, em São Paulo. Em pouco tempo, a Covid registrou muitas vítimas. A doença foi se espalhando e chegou em todos os estados brasileiros. O governo brasileiro começou a ficar bastante preocupado com a situação. Por esse motivo, realizou um lockdown para tentar conter o avanço da doença. Mas como muitas pessoas não respeitaram o lockdown, a Covid se espalhou ainda mais. No dia 13 de março, o Brasil registrava cerca de 100 casos por semana, e esse número só foi aumentando. A esse ponto, já era obrigatório o uso de máscara em todos os estabelecimentos públicos. Os meses se passaram, e a doença continuava fazendo mais vítimas. No fim de dezembro de 2020, pensamos que seria o pico da doença. Foram cerca de 55.200 que testaram positivo para a Covid-19 nas últimas semanas de 2020. 2021 começou com a descoberta da vacina. A China descobriu a cura, assim como a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e entre mais países. Entre final de janeiro e começo de fevereiro de 2021, foi iniciada a vacinação no Brasil, mas a população achou que agora que a vacina tinha chegado, eles poderiam tirar umas férias da quarentena. Foi falta de inteligência pensar assim, porque isso só fez com que o número de casos aumentasse ainda mais. Mas agora sim, estamos no verdadeiro pico da pandemia, registrando cerca de 70 mil casos semanalmente. Então, se cuide, só saia de casa para coisas realmente necessárias. Use máscara e álcool gel, estamos na reta final. Se cuide. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, e em seu nome as demais membros da mesa diretora, todos os meus colegas vereadores mirins e a todos que nos acompanham pela TVL. Um bom dia a todos. Hoje, gostaria de comentar sobre um assunto muito importante, sobre o Dia Mundial da Água. O dia 22 de março foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1992, como o Dia Mundial da Água. Além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em 10 artigos, que trata desse líquido como recurso necessário do nosso planeta. Senhores, já ultrapassamos os 7 bilhões de habitantes no planeta. Cada vez mais aumenta a demanda de alimentos e de recursos naturais, momento em que devemos ampliar nossos esforços em economizar e evitar todo e qualquer tipo de desperdício. No Dia Mundial da Água, mais do que nunca, devemos adotar essa postura. A escassez desse líquido precioso pode tornar a vida aqui na Terra impossível nos próximos séculos. Apesar de o planeta ser formado quase no seu todo por água, 97% desse líquido é impróprio para o consumo, por ser água do mar.
O gelo tem 1,75% desse total e 1,24% estão em rios subterrâneos. Para o consumo de mais de 7 bilhões de pessoas, está disponível muito pouco do total da água da Terra, ou seja, um quadro muito preocupante para a nossa e as futuras gerações. Quando destruímos as florestas, desviamos os rios, jogamos lixos nos mananciais, estamos contribuindo para que esse panorama se agrave. E como sempre dizem, o que é ruim sempre pode ficar pior. É no nosso dia a dia, nas tarefas mais simples do nosso cotidiano, que devemos usar do bom senso e evitar o desperdício. Ao escovar os dentes, ao lavar a louça, ao tomar banho, essas coisas simples ajudam muito. Portanto, somos chamados diariamente a agir pensando num futuro não muito distante. A agir com responsabilidade nas nossas ações e sempre pensar nos nossos descendentes e com a possibilidade de que eles possam enfrentar problemas muito piores dos que já enfrentamos hoje. Quando lutamos pela água, pode ter a total certeza que estamos lutando pela vida, por uma vida melhor, para nós e para as futuras gerações. Para finalizar o meu discurso, gostaria de recitar uma frase de Guimarães Rosa. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. Que o Dia Mundial da Água seja todo o dia. Era isso que gostaria de falar hoje. Muito obrigado pela atenção e uma bela semana a todos. Com a palavra o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, em seu nome e os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, vereador mirim suplente Felipe, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL e redes sociais. Um tema que cada vez mais tem conquistado espaço na mídia tradicional e nas redes sociais é a educação financeira. Educação financeira nada mais é do que a habilidade de lidar bem com o seu dinheiro, investindo em ativos, poupando e sabendo administrá-lo da maneira mais correta possível. Podemos dizer que toda a informação necessária para conquistar nossa independência financeira está disponível gratuitamente na internet. O que falta é um empurrãozinho para incentivar o povo brasileiro a pesquisar mais sobre. De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no ano de 2018, 45% dos brasileiros não controlaram suas próprias finanças. Dos que realmente fazem o controle, 28% usam caderno de anotações, 18% planilha em Excel e 9% aplicativo no celular. Não importa o meio que é utilizado, o que importa é se o método é organizado e eficiente. Segundo Altemir Farinha, um grande especialista no mercado financeiro, o preço de investir e conhecimento sobre investimentos é melhor do que o prejuízo causado pelo desconhecimento. Sem uma boa educação financeira, dificilmente alguém conseguirá ser bem-sucedido e ter sua liberdade financeira garantida. Atualmente, a maioria dos aposentados não consegue ter uma estabilidade financeira, precisam continuar trabalhando ou dependem da ajuda de familiares. A educação financeira dá a devida importância ao planejamento a longo prazo, garantindo uma aposentadoria digna. Quanto mais cedo uma pessoa souber lidar com suas finanças, há mais possibilidade de garantir um futuro melhor. Os vereadores Roberto Tribes e Adriano Pereira tentaram instituir a disciplina no município por meio de projetos de lei, porém foram arquivados. Por isso, gostaria de fazer um convite aos colegas vereadores mirins para desenvolvermos um projeto que vise o empreendedorismo em nossa cidade, tentando implementar, mais uma vez, a matéria grade curricular. Quem controla o que gasta, organiza suas finanças e sabe investir da melhor forma, tem uma segurança e tranquilidade para poder levar a uma vida confortável e longe das dívidas. Muito obrigado pela oportunidade. Informo que o vereador mirim Ademir foi dispensado da sessão por motivos pessoais. Informo também a presença do vereador mirim Vinícius de Sena, e agora com a palavra o vereador mirim Vinícius de Sena, da Escola de Educação Básica Professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, meritíssima presidenta. Boa tarde a todos aqui presentes, meus colegas vereadores, a mesa diretora e a nossa meritíssima presidente Laura Leite da Silva.
Hoje vim falar sobre a importância dos uniformes escolares e por que de tanta gente odiar ele. O uniforme escolar, além de uma forma de representação, também tem a função de identificação dos alunos, em diversos casos que vão até de desaparecimento dos tais até identificação de intrusos na escola. A gente sabe que muitos alunos não ligam para o uniforme ou não gostam de usar ele. A medida que a minha escola tomou foi simples e certeira: novos uniformes. A secretaria da minha escola resolveu criar um novo uniforme. Ninguém gostava daquele branco que, conforme o tempo ia ficando amarelado, junto com um azul nas golas e mangas, e fora aquele símbolo horroroso gigante no canto do peito. Saltado para fora, no caso, né? Direto na camisa. Agora os uniformes são cinza, com a hashtag JW no canto da camisa, escrita ao lado da camisa o seu ensino, fundamental ou médio. Atrás da camisa um logo bem melhor que o antigo, as camisetas do ensino, fora as camisetas do ensino médio, que são azuis, com escritas brancas, são maravilhosas. E me dá mais vontade de ir para o ensino médio, sinceramente. Eu tenho uma camiseta aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho a antiga, mas essa é a nossa nova camiseta. E sinceramente eu gosto muito dela. Bom, ao invés da escola ficar punindo os alunos que não usam uniforme, a minha escola decidiu ouvir os alunos e fazer um novo design dos nossos uniformes. Espero que vocês e seus colegas e meus colegas vereadores passem essa mensagem para os seus diretores ou professores. Muito obrigado. Neste momento, peço licença a todos para que eu, vereadora Mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal, professor Friedrich Karkemelmeier, possa usar a palavra em pronunciamento pelo tempo de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento todos os vereadores mirins que nos acompanham virtualmente e aqueles que nos acompanham pela TVL ou internet. Neste mês de março, que marca o Dia Internacional da Mulher, fica o seguinte questionamento: como é ser uma mulher trans no Brasil? Não é novidade que ser mulher no Brasil não é fácil. Além de todas as responsabilidades que são jogadas nas mulheres, ainda precisamos destacar os casos de violência. O Brasil, infelizmente, ocupa o topo na lista de países que mais mata pessoas trans e travestis. Se ser uma mulher cis já é difícil, imagina para transexuais. Em 2019, foram 1.314 mulheres mortas apenas por serem mulheres. A situação, que já é grave, fica ainda pior quando falamos de mulheres negras, transexuais e travestis. De acordo com o relatório anual da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, em 2020 foram 175 assassinatos de pessoas trans no país, o que equivale a uma morte a cada 2 dias. Lidar com a família é sempre a parte mais dolorosa para quem é LGBTQIA+. Afinal, nem sempre os familiares estão dispostos a entender ou simplesmente não aceitam. Para muitas pessoas trans e travestis, a situação fica ainda mais complicada quando o processo de transição se inicia. Com a rejeição da família, essas mulheres são expulsas de casa e, consequentemente, empurradas para uma vida marginalizada. De acordo com os dados coletados pela pesquisa da Gênero e Número, a própria residência é um dos lugares mais perigosos para trans e travestis. Entre os anos de 2014 e 2017, 49% das agressões a este grupo aconteceram quando essas pessoas estavam em suas casas. O problema é que na rua essa situação fica ainda pior. Em 2020, 30 pessoas trans foram eleitas no país, entre elas a vereadora Érica Hilton, de São Paulo, que acabou se tornando a vereadora mais votada do Brasil. Pode parecer pouco, mas em um cenário onde a expectativa de vida de transexuais e travestis é de 35 anos, esse pode ser o primeiro passo para imaginarmos uma vida sem transfobia. Obrigado pela atenção. A vereadora Mirim Jennifer não participou da sessão,
por problemas técnicos, razão pela qual fica justificada sua ausência, o que será registrado em ata. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 5 de abril de 2021, às 15h00. Tão logo seja possível, esta mesa diretora informará a todos se a próxima sessão será realizada de forma presencial ou remota, a depender das orientações da mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, levando em conta a situação da pandemia de Covid-19 na cidade. A todos, um bom dia.